Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A gente está aqui com nossos estudos diversos de finais e atendendo a muitos pedidos. É, muita gente, desde o começo, né? Muita gente pedia jogos do grande mestre José Raul Capablanca, campeão mundial, por volta de 1920, por aí. E aí então eu decidi abordar alguns jogos do Capablanca aqui com foco nos finais, porque ele foi um exímio jogador de finais. Bom, a gente vai acompanhar um jogo entre Capablanca de Brancas contra Saviele Tartakower, também é um grande nome do xadrez, embora tenha sido muitas vezes não tanto reconhecido como Capablanca Lequinhet, né? Geralmente ele era, como é que eu posso dizer assim, ele era vencido por esses três jogadores, né? Capablanca, Lequinhet, essa galera. Mas Tartakower foi sim, contribuiu demais pro xadrez, várias linhas, enfim. Ele tem sim o seu mérito, foi um grande jogador também. Esse aqui é um exemplo clássico, uma partida entre eles, de 1924, onde Capablanca de brancas, Tartakower de negras e vamos começar, né? Então, já falei demais. Olha só, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Uma vez que a gente já pega a partida assim, essa posição aqui, não tá seguindo desde o começo o jogo, a gente já começa a partir dessa posição, a gente tem que dar uma olhada, ver alguns fatores aí na posição, então, pra gente ver como a gente pode avaliar a posição e ver quem tá ganhando, quem tá perdendo. Olha só, jogam as brancas, tá? Essa posição é lance das brancas. Bem, vamos olhar aqui então alguns pontos fortes, alguns pontos fracos para cada lado, né? Tentar pelo menos fazer isso. Primeira coisa que a gente tem que destacar é o forte rei branco, inimigo, já vou até destacar ele. É, tudo bem, ele parece não tão forte agora, mas é óbvio que ele já está muito mais ativo do que o rei negro, né? O, por que ele está mais ativo que o rei negro? Porque o rei negro está cortado devido à torre na sétima fila. Então, as brancas também têm mais essa vantagem da torre na sétima fila. Muitas vezes, uma torre na sétima fila vem a ser decisiva em finais como esse, quando o rei inimigo fica preso na última fila. E além disso, tem mais um fator muito bacana para, para as brancas que eu espero que você tenha notado, que é o peão passado protegido em G5. Peraí, como assim peão passado protegido? Como você vê, não tem nenhum peão aqui nas filas F e H para desafiar o nosso peão G, então ele está passado. E ele está protegido pelo peão de F4. Muitas vezes, ter esse peão passado protegido em G5, ele é mais ou menos como ter dinheiro no banco, na poupança. Esse peão pode vir a ser muito útil, e lógico que ele está protegido, então a gente pode é, criar novas ameaças baseado nisso. Mas é óbvio que as brancas também tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, esse peão aqui em C3, ele está atrasado. E, aliás, ele está sendo atacado pela torre inimiga, né? E, óbvio, no primeiro momento, olhando assim apenas para a questão material, né? Aí não tem como defender esse peão, tá? Isso é um fato, não tem como defender esse peão. E olhando assim, na perspectiva de material, provavelmente alguém pode dizer, não, as pretas estão melhores, porque elas vão capturar o peão e ainda vão dar cheque no rei branco. E você vai ver, né, depois que ela não. Capa Blanca vai além nessa posição. Não é assim, essa questão só de. Não pode ver só o material. O Capa Blanca faz um lance muito profundo, tá? Ele joga Rei G3, lance fantástico, um lance muito profundo. Tem que ter um cálculo fantástico para poder jogar esse lance. Porque, na realidade, o Capa Blanca não vai abrir mão apenas de um peão, e sim de dois, como a gente vai ver depois. Isso é claro para melhorar ainda mais o seu rei. Por quê? Porque o rei inimigo está cortado aqui na última fila. E é como se o Capa Blanca estivesse jogando com um rei a mais. Então é bem tranquilo sacrificar. É bem tranquilo, mas assim, para o Capa Blanca, ele vê isso, né? No cálculo dele com vocês, ele viu que era tranquilo sacrificar alguns peões
para conseguir usar melhor o seu rei. Saviele Tartakovoi jogou, torre toma o peão em C3 com cheque, né? E aqui agora precisa ter muito, tudo para os dois lados, inclusive, tem que ser muito bem calculado. Por exemplo, aqui seguiu o rei H4. E aqui agora tem que se observar, é muito importante observar aqui, tanto o rei como a torre branca estão na mesma linha. Então, a se observar isso, né? Pode surgir aqui para as negras essa ideia de a torre vir para C1 e depois para H1, onde de lá poderia atacar a torre branca, né? E quem sabe fazer umas trocas aí. São ideias. Nessa posição aqui, imediatamente, torre C1 não funciona, tá? Por que não? Porque só vai ajudar as brancas. Agora, após rei H5, se as negras, né, também não calcularem de repente, para você ver como esse lance aqui, G3, pode ser muito... Esse lance aqui do rei pode ser muito útil. Rei H5, e aí com a ideia de fazer algumas trocas, se as negras trocarem, de repente o rei branco está na posição perfeita para escoltar o peão até a promoção. Então tem que ver isso aí bem direitinho, lógico, dos dois lados. Saviele Tartakovoi preferiu jogar torre F3 nessa posição, não indo para aquelas linhas, decidindo atacar o peão adversário em F4. E aí o Capablanca faz outro lance muito bom, que é G6. Novamente, esse é o momento perfeito para avançar o seu peão passado. Jogar rei H5 aqui nessa posição seria muito lento. Por quê? Porque depois de G6, a gente não está só avançando nosso peão, a gente não está só fazendo isso. A gente também está preparando o caminho para a majestade, cara. Tá entendendo? A gente também está preparando o caminho perfeito para ela. Por quê? Porque ela precisa chegar nessa casa aqui, F6. E o rei da gente precisa fazer isso em 2 lances. Quanto menos tempo, né? Lógico, ele demoraria muito mais se ele viesse por aqui, a gastar 3 lances. Então, chegando aqui, então para chegar em F6 aqui agora, sem esse peão em G5, ele só vai precisar de 2 lances. E dessa maneira, com o rei aqui em F6, ele pode simplesmente ameaçar o mate aqui em H8. Como a gente vai ver. Depois de torre toma o peão em F4 com cheque, o rei vem para G5, ataca a torre vem para E4. A torre veio para E4 nesse lance aqui do Saviele Tartakovoi. Se a gente vê, por exemplo, você pode estar pensando, por que não tomou mais um peão? Esse sim. Os outros dois não. Eu entendo realmente. Provavelmente tinha que tomar mesmo aqueles 2 peões. O Tartakovoi tinha que realmente tomar aqueles 2 peões. Mas tomar esse terceiro eu acho demais. Eu acho muito ambicioso tomar esse lance. Por quê? Uma linha segue mais ou menos assim. Rei F6. Né? Ameaçando o mate agora ao rei inimigo. Na última fila. O rei teria que vir para G8. E agora não, por exemplo, a torre tomar o peão em C7. Porque torre C4 defende milagrosamente e traz de volta muitas chances de empate para as negras. Torre C4 seria um bom lance e a torre tomar o peão aqui seria um erro, mas torre D7, sem dúvida alguma, é um lance fantástico e não tem como parar o mate aqui em D8, certo? Por isso que nessa posição aqui, após rei G5 atacando a torre, o Saviele Tartakovoi jogou torre E4, preferiu não tomar o peão em D4 agora. Seguiu o rei F6, novamente ameaçando o mate. E aí a gente vê o porquê da torre estar aqui em E4. Porque muitas vezes vai ser preciso que a torre volte para a última fila para defender o mate aqui. Como a gente vai ver. Por exemplo, rei G8, né, depois de G8 para evitar o mate. É um único lance praticamente. Nessa posição aqui, o Capablanca novamente faz um lance muito bom. Pelo menos na minha opinião. Eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas nessa posição tomaria o peão negro em C7. Porém o Capablanca faz um lance melhor ainda. Torre G7 com cheque. E aí você pode perguntar, não, mas é um lance muito mais preciso esse lance. Dar o cheque antes é muito mais preciso. O Capablanca, ele se importa muito com os detalhes da posição. E você pode estar se perguntando, mas no que esse lance é preciso?
As ganhas ganham basicamente um lance grátis, né? Assim, elas não perdem nada dando esse cheque. É um fator. E às vezes um cheque, né? E às vezes, por exemplo, o rei indo tanto para H8 ou F8, muitas vezes um cheque com o peão aqui, depois que o peão avançar, né, para G7, pode ser sim muito valioso, né? De maneira alguma esse cheque aqui pode ser considerado desperdício. Tartakovsky jogou o rei para H8 e agora sim, a torre tomou o peão em C7 e a gente já pode começar a fazer novas comparações entre as posições. Olha só, o que mudou aqui, né? Vamos dar uma avaliada na posição novamente. O que foi que mudou? A torre branca ainda comanda a sétima fila, né? O rei branco ainda tá muito mais ativo agora, né? Aqui, o rei branco está muito mais agressivo na sexta fila. E além disso, esse peão também é muito forte, né? A gente não pode esquecer isso. O peão tomando aqui conta dessa casa H7, a gente não pode esquecer isso. E, óbvio, né? As negras, o que foi que mudou? As negras com o rei encurralado ainda, aqui na última fila. E lógico, com a ameaça de mate, né? Precisando defender aqui a última fila com a torre. A torre tem que vir para E8, porque eu estava sendo ameaçado o mate com a torre, né, na última fila. E agora as brancas podem começar a pegar seus peões de volta. O capa branca joga rei, toma o peão em F5, o lance mais simples. E também o lance vencedor. O material está igual aqui agora. Mas se você perceber bem, a defesa dos peões negros é muito difícil aqui, depois que esse peão se fosse também. A defesa desses peões são muito difíceis. Agora é questão de técnica para o capa branca, como a gente vai ver. Seguiu torre E4, mas depois de rei F6, as negras têm que decidir entre voltar ao rei ou ir com a linha dando cheques aqui. O Saviari decidiu, não, o Tartakovsky decidiu vir com a torre para F4, dando cheque. Um lance que não muda muita coisa, porque o rei branco, perdão, o rei branco agora pode vir para D5, ataca a torre e pode ir atacando o peão aqui e a torre ao mesmo tempo. E a torre G4 e aqui é um lance chave. Provavelmente, se tivesse trocado os peões, o jogo talvez acabaria no empate, eu acredito. Não sei se esses peões separados aqui das brancas podem dar alguma vantagem, enfim, mas provavelmente acabaria no empate. Porém, é aí que está a brilhante capacidade de um jogador de xadrez. O jogador de xadrez tem que estar preparado para transpor a outros finais. A gente está no final de torre. Porém, se a gente conseguir transpor para um final de peões, as brancas vão estar muito melhores. E é isso que o capa branca faz. Ele joga G7, não se importando de entregar esse peão aqui, caso a torre toma. Se a torre tomar agora o peão em G7, isso vai levar a uma vitória ainda muito mais fácil, né? Transpondo para um final de peões. Porque o rei negro vai estar muito longe. E depois que o rei branco tomar o peão em D5, a gente tem várias ideias. Você pode tentar trazer o rei para uma casa como essa, né? E aí escoltar seu peão aqui até a última fila, provavelmente uma dessas duas casas aqui, e sair escoltando seu peão. Ou você pode inclusive até vir para cá e capturar esses dois peões. Por que não? Provavelmente você também iria entregar esse peão D aqui, mas esse camarada aqui, né, você com certeza chegaria a tempo para promover esse peão aqui da fila A. Então, eu recomendo, tá, que você olhe depois essa posição aqui. Não esqueça, lance das negras agora nessa posição aqui, lance das negras. Você treine depois e veja o final do peão, tá totalmente ganho. Mas depois de G7, Saviari Tartakovsky viu isso, viu que a vitória seria muito mais fácil, decidiu trazer seu rei de volta para G8. E aí as brancas podem continuar ainda capturando mais peões. Torre toma o peão em A7. Tartakovsky aqui agora está perdido. Esse peão aqui em em D5 vai cair também. Seguiu torre G1 para ver se ainda, né, trazer a torre para uma das últimas filas para ver se faz alguma coisa, mas não tem jeito. Aqui o rei toma em D5,
A torre vem para C1, tentando cortar o rei inimigo ao longo da fila C. É a última tentativa mesmo, mas não tem jeito, aqui as brancas vencem. Agora uma lição de classe por parte do Capablanca. Rei D6, torre C2. As negras agora não tem nada melhor do que ficar esperando aqui, fazendo lances de espera ao longo da coluna C. Seguiu D5, avançando seu peão. Torre C1, torre C7, ameaçando as trocas. A torre vem para 1. Rei C6. Agora trocam-se. O Savelli Tartacoe toma o peão. E aí o Capablanca faz um lance. E o Tartacoe abandona a partida. Ele não precisa necessariamente tomar esse peão aqui agora. Porém ele faz um lance muito melhor, que é essa ideia de fazer uma nova dama. Ele joga D6 e as negras nesse ponto abandonam. Por quê? Esse peão aqui, meu filho, vai cair de todo jeito depois. E para evitar essa ameaça a ameaça de promoção com um rei tão agressivo desse, para as negras evitarem essa promoção sem a ajuda do rei, porque o rei praticamente não pode alugar quase nenhum aqui, né? Sem a ajuda do rei, meu filho, é muito difícil. Provavelmente vai ter que entregar a torre pelo peão, enfim, final totalmente ganho. Negras abandonam. E eu termino esse vídeo com uma citação do Richard Hatt, também outro grande jogador de xadrez. Richard Hatt disse uma vez que a capacidade do Capablanca nos finais dá a impressão de ser uma coisa tão natural que alguém pode facilmente esquecer a dificuldade que é para você realizar um jogo preciso como esse. E ele fala que essa dificuldade é puramente psicológica. Porque no xadrez, assim como na vida, a gente está acostumado a colocar valor em fatores materiais. E não é fácil, né? Fazendo isso, não é fácil conceber a ideia de sacrifícios de peões quando há pouco material disponível. Então, fica aí essa lição de um dos melhores jogadores que já surgiram nesse mundo, campeão mundial José Raul Capablanca. Sou o Renan, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e um forte abraço.